Estamos aqui para mais um encontro virtual para falar sobre esse mundo nosso, essa humanidade na qual estamos inseridos todos nós nessa caminhada. E o tema de hoje, bastante suscetível a reflexões, onde vamos passar por uma obra bastante profunda, interessante em seus ensinamentos, que é o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o título que inspira hoje o nosso encontro, de autoria de Leon Denis. Lembrando que ele foi contemporâneo do codificador Allan Kardec, e as obras de Denis, todas correlatas com os ensinos que o Espiritismo revelou. Leon Denis, na sua lucidez racional, amorosa, nos faz bastante aprofundamento de alguns temas e nos conclama às reflexões. E essas três questões, o problema do ser, do destino e da dor, com o tempo, a humanidade amadurecendo vai conseguindo respondê-las. Nós poderíamos fazer uma analogia que essas três questões, esses três problemas que Leon Denis traz para a nossa reflexão, para nossos estudos, para as nossas conclusões, estão relacionadas com as três questões que a humanidade persegue tanto as suas respostas, que é da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Questões profundas, né? Mas nesse espaço de tempo, com a atenção dos confrades ligados à espiritualidade superior que se faz presente, vamos tentar caminhar, né, à luz do Espiritismo nesses problemas, nessas questões levantadas. Afinal, o que é um problema? Então buscamos num dicionário o que define como problema. Por que será que Leon Denis ele coloca, né, o título da sua obra como problema? O dicionário vai dizer assim, o AIS 2, eletrônico, definindo o problema: assunto controverso, ainda não satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento e que pode ser objeto de pesquisas científicas ou discussões acadêmicas. Qualquer campo do conhecimento. Na outra definição, de número 7, o dicionário AIS diz assim: questão levantada para inquirição, consideração, discussão, decisão ou solução. Então, por essas definições do dicionário, vamos definir o título da obra desse grande autor, esse grande ser que foi Leon Denis, a sua lucidez, racionalidade para trazer os temas, inclusive para o futuro, né, de tantos anos. A obra está bastante atualizada para conosco o momento que a humanidade passa de crise, e nos traz aqui esse modelo didático, pedagógico de levantar a questão como um problema. Problema do ser, do destino e da dor. Na introdução da obra, Leon Denis vai nos chamar a atenção. O que nós temos na humanidade, nesse mundo material, para fazer o levante de certas questões e proporcionar as soluções
que é uma das definições, né, do dicionário. Levanta-se a questão levantada para inquirição, discussão, decisão ou solução. O que nós temos as entidades para fazer isso? E Leon Denis vai dizer assim, está na introdução do livro. Instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas. Em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Vejamos, meus queridos confrades, que Leon Denis ele está levantando a questão e batendo, digamos, num ponto muito sensível da existência humana, da vida material humana. Salas de aula, nas casas espíritas, conversas, né? Ainda temos a morte como um grande tabu. E para se passar ao entendimento da questão levantada por Leon Denis, nós passamos sim para conhecer o que ele diz aqui, a existência terrestre e a preparação para o além. Como é dificuldade, para alguns até muito dolorido, dá muito medo de se falar sobre o além, a nossa verdadeira pátria, porque estamos bastante presos, arraigados nos nossos conceitos, na nossa vivência material. Leon Denis vai dizer que as entidades humanas aqui, né, como a escola, as religiões, as universidades no geral, não tratam do tema. Não tratam do tema, e a gente sabe disso, nas matérias curriculares e também na vida prática. Não vai se ter essa... Tem alguns cursos, claros, né, mais específicos, como teologia, vai se estudar as religiões, mas não com o fim propício aqui de que Leon Denis levanta, de esclarecer, de confortar. Então é muito carente mesmo o nosso andar para responder os problemas do ser, o seu destino e por que ele sofre. É realmente, então, um problema. Os problemas nós respondermos essas situações, porque não temos essa abertura. É claro que o Espiritismo, né, deflagrado por Mestre Jesus para a Terra nos conhecer, aí sim nós temos o que Jesus veio nos trazer tanto, que era o cuidado com a vida futura, né? Que era a nossa vida, desse destino que todos nós esperamos. Jesus cantou para nós, né, o reino dos céus. E Jesus, ele volta da morte para nos trazer essa esperança. O Espiritismo, ele abrange tudo isso. Ele vai, né, com as suas lições, com os seus esclarecimentos, o intercâmbio nosso com a pátria espiritual, e nós vamos recebendo então esse destino, essa nossa herança que todos nós construímos e vamos merecer, né, pelos nossos andares, embora sofridos, lá na frente receber com toda a nossa alegria de coração, que vai nos fazer muito bem para o ser. Mas antes nós temos que dar alguns passos, né? Bom, Leon Denis vai começar a responder o problema do destino. Ele vai dizer assim: aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos.
A tradução vai dizer aqui, parece, né, que ignoram. É porque às vezes é a formação mesmo. Muitos, e vocês sabem disso, né? Nós sabemos que devido a vidas passadas sucessivas, nós temos a sementinha e a certeza dessa sobrevivência da alma, a alma imortal. Mas muitos ainda não conseguem entender o que Leon Denis está dizendo aqui, que é a natureza e os seus verdadeiros destinos. Talvez naquela metodologia pedagógica de Leon Denis de levantar a questão como um problema, não a fazemos. Não perguntamos. Até como falamos, muitos com o medo de adentrar o tema morte ou alguma coisa nesse sentido, da perda da vida. As crenças ajudam muito isso. Não se tem esse esclarecimento, por isso que Leon Denis vai dizer que é um problema, porque não é abrangido como deveria ser, digamos, uma matéria, um tema importantíssimo de ser debatido nas instituições. Nós alçarmos um degrau da vida e entender que nós seres, esse destino do ser é sim imortal. Que nós temos além do corpo, o espírito, a criação do espírito. Esse é o verdadeiro ser, então. Muito bem. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo que se refere ao problema da vida e às questões de termo e finalidade. Foi o que a gente estava dizendo, né? Que não se debate, não se traz para a vida cotidiana nossa, essa vida material de tantas buscas materiais, o problema da vida que Leon Denis diz aqui. É até bonita a expressão, né? O problema da vida, as questões de termo e finalidade. Como que acontece? Qual é o nosso destino? Diz ele ainda, com efeito, a universidade, como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir uma grande parte do mal da nossa época. É claro, porque não sabemos, então, com os valores que temos somente materiais, de alcançar, de elevar o pensamento para o verdadeiro destino mesmo da alma. Assistindo 2 dias atrás o filme Jack, que é de Jacqueline Kennedy, da sua vida, né? E dirigido por Pablo Larraín, e o roteiro é de Noam Oppenheim, que é muito interessante porque, digamos, o sofrimento daquela mãe, daquela esposa que vê o marido assassinado, né, o presidente John Fitzgerald Kennedy, e ela sofre muito. Ela tem um encargo, ela é uma primeira-dama, ela precisa enterrar o marido, ela já enterrou 2 filhinhos pequenos, então aquele coração é amargurado, é carente de explicações entre o destino, né, o problema que Leon Denis levanta tanto aqui nesse livro, e também a dor, que é a última parte do livro de Leon Denis. O filme conta o espaço, né, entre o assassinato, o enterro de John Kennedy, vai passando assim o que aquela mãe, aquela esposa, aquela primeira-dama passou, e os conflitos internos dela. E lá pelas tantas, ela pede para o cunhado que ela quer falar com um padre. E ela vai ter o diálogo do padre, com o padre.
O filme retrata bastante isso. E ela faz uma pergunta para o padre, muito interessante. Que ela já perdeu os 2 filhinhos, agora ela perde o marido. Aonde estaria Deus nesse momento? O padre se cala por um momento e vai responder para ela assim, laconicamente, né? Deus é bom. Ele responde para ela. Mas não adentra no que Leon Denis levanta, que são os problemas do ser. Não há como entender, responder essa questão se nós não adentrarmos no que Leon Denis está nos colocando. Que a análise é um ser espiritual, com as suas vidas sucessivas. Começamos daí a entender isso. Né? Questão 171 do Livro dos Espíritos. Onde se prende, onde está a base, o fundamento do dogma da reencarnação, do instituto da reencarnação? Os Espíritos vão responder na justiça de Deus. Sem esse entendimento mais profundo, nós vamos fazer as perguntas, nós vamos indagar de autoridades religiosas, dos outros e até do nosso próprio íntimo, por que Deus castiga? Por que Deus tira os filhinhos? É assim que se pensa, né? Acha que se tira. Por que leva as pessoas amadas? É adentrar, então, mais profundamente nesses problemas que Leon Denis nos chama a atenção. Leon Denis vai dizer assim: aprendamos a sair destes círculos austeros e a dar livre expansão ao pensamento. Cada sistema contém uma parte de verdade. Nenhum contém a realidade inteira. Leon Denis é consciente em dizer isso. O universo e a vida têm aspectos muito variados, numerosos demais para que um sistema possa abraçar todos. Leon Denis está fazendo um convite aqui para nós. É alçar voos com o pensamento, e esse voo que devemos fazer, ele é consciente. Consciente nas lições edificantes, nas lições consoladoras. Que a vida é, sim, espiritual na sua essência. Jesus e o seu Evangelho. Jesus nos cantou tantas vezes isso, né? Passagem com Nicodemos, a passagem da sua ressurreição, a passagem de Pentecostes e tantas outras desse guia e modelo que nos trouxe para nos guiar. Muito bem. O problema do ser, especificamente, Leon Denis diz que se apresenta ao pensamento, e do próprio pensamento ou do ser pensante, o assunto é capital, domina todos os outros, cuja solução nos conduz às próprias origens da vida e do universo. A natureza da nossa personalidade, ele pergunta. Qual é a natureza da nossa personalidade? Levantando a questão e respondendo o problema do ser. Ele vai concluir, né? Ele vai nos dar um caminho. A alma é imortal, porque o nada não existe, e nenhuma coisa pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. Essa é a razão. Mesmo nós tendo as nossas dúvidas, e creio eu que assim como eu as tenho, vocês também as têm, e são muitas,
a certeza desse guia para resolver o problema do ser é a imortalidade da alma. É aí que se prende o nosso pensamento, esse ser pensante, inteligente que nós somos, para poder alcançar a razão do destino do ser. Começar a responder esse problema. Muito bem. E o problema do destino? Né? Para que nós fomos, afinal, criados e para onde nós vamos? Leon Denis diz assim: ao contrário, tudo se explica, se torna claro, quando a doutrina das vidas sucessivas. Essa é a base, né? Então temos as vidas sucessivas. A pergunta da esposa da mãe Jack Kennedy para o padre, né? Que talvez ali no filme fique sem solução, mas fica com a resposta amorosa do padre amigo quando ele diz que Deus é bom. As conclusões disso, né, é um crescimento de cada um, né, muito íntimo no nosso pensar, nas nossas conclusões. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades da longa série de causas e efeitos gerados pelos seus atos. Agora, Leon Denis, digamos, coloca a razão, nos coloca esses seres de Deus que somos com os pés no chão. Está descaracterizadas as mitologias, né, as magias, e vai dizer que nós somos, né, herdeiros dos nossos atos. Emmanuel. O Espírito Emmanuel que nos diz isso. Somos herdeiros de nós mesmos. O que Leon Denis diz aqui para entender o destino, como você está caminhando e fazendo? O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por nossos atos. Cada um leva para outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado. Código Penal da Vida Futura, lá do livro Céu e Inferno, capítulo 7, da primeira parte, vai dizer das vidas sucessivas. E Kardec vai usar a expressão solidárias. A vida é do espírito, o corpo como instrumento e vários instrumentos com as vidas sucessivas. Mas como a vida do espírito é solidária, o corpo não leva se deteriorando as nossas mazelas, nem as nossas inteligências, nem as nossas construções. A solidariedade, a união das vidas está no espírito. É a herança que nós nos damos a nós mesmos. Por isso Emmanuel vai usar a expressão que somos herdeiros de nós mesmos, das nossas ações, dos nossos atos. Leon Denis continua: não há fatalidade nisso. É o homem, por suas próprias vontades, que forja as próprias cadeias, e é ele quem tece fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. Como falamos, é sem mitologia, digamos, sem magias, falando em magia, o pensamento mágico que tanto Joana de Ângeles nas suas obras vai se referir para as nossas reflexões. Né? Por que se diz isso? Porque temos a tendência, né? Eu espero muito isso às vezes, assim, as graças divinas. A gente espera aquela coisa mágica acontecer na nossa vida para nos libertar das nossas mazelas, das nossas dores. Mas nós construímos, nós somos chamados
a fazer, então, as coisas diferentes. Leon Denis vai falar de uma lei. Ele diz assim: a lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia, determina as consequências dos atos que livremente praticamos. É harmônico, uma coisa liga na outra, como que hoje eu estou agindo e pensando. Isso é resultado das minhas experiências passadas. Será, sim, o resultado das minhas vidas futuras, com todas essas células de vivência que nós mesmos criamos conosco. E vamos fazendo o nosso próprio resultado. Muito bem. E o problema da dor? Como que ela se enquadra para conosco? Leon Denis diz assim: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante dessa esfinge que o fita, com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate de faltas cometidas? Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. O sofrimento não é muitas vezes mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. E aí ele entra numa questão interessantíssima. Vamos falar de novo, pedagógica para conosco. A vontade. O estudo do ser a que consagramos a primeira parte desta obra deixa-nos entrever a poderosa rede da força das energias ocultas em nós. Disse Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. O Vedas, o livro, Sancristo, lá do hinduísmo. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Aqui está, então, a conclamação da obra de Leon Denis a fazermos uma viagem interna e, nessa viagem, encontrar esse amigo sublime de nós mesmos, o reino dos céus que está dentro de nós, nas palavras de Jesus, para alçarmos pensamento maior sobre a vida e encarando a dor e os problemas. Da obra Pão Nosso, conta particular, é o capítulo 38, Emmanuel vai nos trazer uma conta. Emmanuel vai nos dizer aqui do resultado de uma contabilidade. O índice é um tanto alto, mas Emmanuel dizendo, esse espírito de luz, a contabilidade está certa. O que ele vai dizer de alguns problemas e como nós resolvê-los eles? Que afinal, Leon Denis diz que é da lei de harmonia, é essa ligação celular das nossas atitudes que resultam muito dos problemas. Emmanuel diz assim, então, nesse capítulo 38, conta particular do livro Pão Nosso. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca, desculpe aqui, dentro dele, conheça o que lhe toca a conta particular. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos seus deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e as atende.
em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. A reflexão do espírito orientador, né, de Emmanuel. Para nós, essa tranquilidade individual, né, de ser alcançada. É nós olharmos o que está ao nosso redor, as pessoas que estamos vivendo, as preocupações rotineiras conosco mesmo, com os nossos, né, inclusive os adversários, e fazer a questão: o que me toca a essa conta particular? O que cabe a mim aqui? Né? E aí, Emmanuel é preciso. Ele faz a conta que 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos se eu resolver as minhas coisas particulares e não querer resolver as coisas do mundo, as coisas dos outros, que eles têm o seu próprio caminho. E aí vem o ensinamento de Jesus, né? O argueiro lá no olho do outro, que é a nossa tendência de enxergar, né? Muito bem. Então, Leon Denis pede para nós termos vontade, alçar o pensamento para resolvermos o problema da dor, entender o ser espiritual que somos. Emmanuel traz uma conta da nossa vida material, que é a conta particular, é o meu olhar para comigo mesmo, eu conseguir, alçando esse pensamento, pegar, né, comigo mesmo os meus problemas e fazer as indagações para começar a resolvê-los. Se estou deprimido, estou acabrunhado, quer seja com coisas do passado ou as coisas que a humanidade, numa época de crise muito saliente, nos faz, digamos assim, desacreditar. É um diagnóstico. Eu levanto o problema, mas nós não podemos só levantar o problema sem atingi-lo na sua essência para poder resolver. E essa semana, num dos estudos do livro de Joana de Ângeles, a gente comentando sobre isso. E às vezes precisamos, sim, meus queridos confrades, dentro desse tema tão importante, né? O problema do ser, do seu destino, da dor, o que nós estamos passando. E se precisarmos de ajuda profissional para resolvê-los, nós devemos fazer. As casas espíritas têm um canal lindíssimo de caridade, de atenção, de acolhimento das almas, que é o atendimento fraterno. A ajuda profissional do pessoal da saúde, da área mais psicológica, todos eles, nós devemos sim fazer uso. São mecanismos divinos que Deus nos alcançou para nós melhorarmos. Todos eles, as ciências, estão a esse serviço. Estão para conosco. Leon Denis continua aqui, ainda dizendo do problema da dor. Há em toda a alma humana 2 centros, 2 esferas de ação e expressão. É esse olhar íntimo, ele vai falar aqui. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com as suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua influência. Enquanto ela for a geradora, reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. O egoísmo puro ele está definindo aqui. Eu olho o mundo tão somente para mim, né, para que tenha resultados para os meus
prazeres, para as minhas satisfações. O outro é uma mera consequência, né, desse mundo. O eu tem muito mais valor. É as duas esferas, os dois centros que Leon Denis está falando. Agora ele vai falar do outro. Caminham juntos, né? Ainda pela nossa inferioridade, esses centros caminham juntos. A outra é interna, profunda, imutável e, ao mesmo tempo, é a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Por um, perpetuamo-nos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para o alvo determinado. Ele vai arrematar aqui, pedindo então para que temos vontade, termos discernimento de entendermos as mazelas da vida, olhando mais intimamente para conosco. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que lá no item 18 vai nos conclamar a entender as dores, dizendo assim: bem e mal sofrer. Como que eu estou encarando ela, essa herança construída, né, pelo próprio ser meu, eu que fiz, né? As solidariedades das minhas vidas. Fica a questão, então, reflexiva desse tema tão importante para conosco. Agora, encerrando, trago uma mensagem do livro Parnaso de Além Túmulo. É do espírito João de Deus, esse português, né, que nasceu em 1830 e desencarnou em 1896. E na psicografia do Chico, tantas mensagens, né, edificantes de João de Deus. Traz aqui, então, para nós hoje, encerrando o nosso encontro, Eterna Mensagem, e é um poema. Ainda é sempre o Evangelho do Senhor. É a mensagem interna da verdade, senda de paz e de felicidade, na luz das luzes do Consolador. Nos caminhos da lágrima e da dor, ante os desfiladeiros da impiedade, não sabe o coração da humildade beber dessa água límpida do amor. Mas os túmulos falam pela estrada, em toda parte fulge uma alvorada, que ao roteiro dos céus nos reconduz. O Evangelho, na luz do Espiritismo, é a escada de Jacó vencendo o abismo, trazendo ao mundo o Verbo de Jesus. Encerramos o nosso encontro, deixando esse abraço no coração de todos e conclamando, claro, né, nessa sede da consciência, nas palavras de Leon Denis, as análises, os problemas levantados para termos as nossas soluções, sempre lembrando a luz do Espiritismo com Jesus. Até mais.